Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um estudo do livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Hoje vamos iniciar o estudo do 4º capítulo, que fala sobre o nós. Então, o que ele vai falar? Sobre a gente nas relações, né? Eu nas relações, né? Como que se dão as relações. Muito interessante esse capítulo 4. Vou mostrar aqui o livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Oi, Michele, que bom que você está aqui. Boa tarde, Raquel. Que bom que vocês conseguiram ver que a live mudou de horário. Então, a partir de semana que vem, a live vai ser toda segunda-feira, às 2 horas da tarde, tá bom? Conto com vocês aqui. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, se vocês já estão assistindo agora ou vão assistir depois, não tem problema. Podem me mandar mensagem, pode me mandar mensagem no privado, que eu tento responder a cada pergunta, tá bom? É importante que a gente consiga trocar uma ideia. Isso aqui é um bate-papo, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, tiverem questionamentos, é muito importante a participação de vocês. E às vezes a dúvida de um, né, é a dúvida do outro também, então ajuda as outras pessoas. Eu vou começar porque as pessoas geralmente vão chegando ao longo da live, né? Então vamos lá. A gente está estudando o 4º capítulo, lembrando, e nesse 4º capítulo ele fala do nós. Mas ele faz uma breve introdução dizendo o seguinte, que até agora a gente conseguiu perceber o seguinte, que a autorresponsabilidade e que o autoconhecimento é a chave para a nossa mudança. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu saber o que eu preciso mudar em mim. E eu me conhecer, primeiro eu me conhecer e saber o que eu preciso mudar em mim é a chave para a mudança e é a chave para as relações bem-sucedidas. Né? E aí a gente viu até aqui que é isso mesmo, né? Que a gente precisa aprender a enxergar a nossa vida, aprender a conhecer por que a gente age como age. Sair um pouco da esfera do outro, do julgamento, que a gente tem muito essa necessidade às vezes, né? E ir mais para a nossa esfera. Não é porque o outro, mas porque aquilo que o outro faz me incomoda. Por que eu me incomodo com aquilo que o outro faz? Esse é o autoconhecimento. A gente geralmente faz essa transferência. A gente fala, por que o outro age assim? Por que o outro fala assim comigo? Isso não tem muita importância, sabe por quê? Porque a gente não consegue mudar isso no outro. Então, é por quê? Porque eu me incomodo, porque isso me incomoda. Entenderam? E assim fica mais fácil da gente mudar, da gente se conhecer, da gente mudar as nossas relações. E aí ele já começa dizendo o seguinte, que a gente precisa aprender a enxergar os nãos da nossa vida. Que às vezes a gente fica batalhando por uma coisa tanto tempo, tantos anos, e aí a gente não enxerga que não conseguir é um não que a gente está recebendo. E a gente continua insistindo, e ele diz que toda vez que a gente tem uma situação dessa, significa que eu não, de alguma forma, eu tenho uma energia que quer e a outra que não quer. É uma divergência de desejo. Uma parte de mim quer aquilo e uma outra inconsciente não quer. E toda essa inconsciência, ele vai dizer depois, que parte de um medo e de um orgulho nosso. Mas eu vou voltar a dizer o que ele fala. Então ele fala assim, aquilo que você vem buscando e não consegue, aquilo que te deixa insatisfeito, revela um não dentro de você, uma contradição dentro de você. E aí está o nosso autoconhecimento. Ao invés de eu olhar e falar, poxa, por que eu não consigo? Por que Deus não me deixa ter isso? Né? Que a gente terceiriza os nossos problemas. Deus, coitado, tá cheio de responsabilidades que não cabe a Ele, né? Que a gente transfere a Ele. Então, toda vez
que tem uma coisa que não acontece na nossa vida, sabe? Uma coisa que está ali há anos e eu tentando, eu batalhando, porque às vezes você tá tentando, mas não consegue, tem alguma contradição dentro de você. É uma energia que quer e a outra que não quer. A que quer está vendo os benefícios e a que não quer revela geralmente um medo que a gente tem. Então, a primeira coisa que ele fala para a gente se atentar. E aí depois ele dá início ao tema sobre orgulho e o medo. Orgulho e o medo da intimidade nas relações. Então, o que ele diz? Muitas pessoas decidem ficar sozinha. E geralmente essa decisão de ficar sozinha não está baseado num desejo de autoconhecimento. Essa decisão de ficar sozinha está baseado no medo de se relacionar. E ele fala o seguinte: se você decidiu ficar sozinho para se conhecer, para se melhorar, para uma busca do eu de verdade que existe dentro de você, ok. Mas ele diz assim, raras são as pessoas que estão nesse momento. Tem pessoas que verbalizam o que é isso, mas que não fazem nada para encontrar esse eu de verdade. Então não está sendo válido. Muitas pessoas não se relacionam porque tem medo das relações. E aí ele diz assim, por medo de ódio, por medo, né, do ódio nas relações, né, por medo da relação ficar difícil demais, por medo dos desafios que a relação exige, porque não é fácil se relacionar. Não é fácil você entrar num relacionamento. No começo é lindo, né? Quando a gente não se revela, é lindo. Eu dou o que existe de melhor dentro de mim. E por que as relações vão ficando ruins depois? Porque é onde a gente começa a se revelar. E aí ele diz o quê? O que a gente precisa encontrar é o equilíbrio. Né? E é não desistir. Aí as pessoas fazem o quê? No primeiro desafio, que é essa coisa, né? De conhecer o outro, de compreender, de aceitar o outro com as suas virtudes e com os seus defeitos, a gente exclui o outro. Então, ou as pessoas ficam naquele relacionamento superficial da paixão, você já viu aquelas pessoas que têm relacionamentos curtinhos, que elas não conseguem ter relacionamento mais prolongados? Por que essas pessoas não conseguem? Porque ela acaba começa a ter contratempos, começa a ter desafios, e aí eu falo, eu não quero problema para minha vida. Eu não quero entrar num relacionamento que me dê problema. E aí eu fujo. Na verdade, são os nossos medos que estão ali mascarados. Então, são pessoas que têm relações muito superficiais. Aí, às vezes, chega um ponto que essas pessoas falam, eu não quero mais ter relação nenhuma que dá trabalho. E aí ela não consegue se entregar de verdade a uma relação. Raquel, a vida 2 é muito complicada de qualquer forma, né? Tanto na relação da nossa casa. Um dia uma pessoa me perguntou, foi algum paciente, eu não me lembro, né? Que falou alguma coisa de casa, né? Por que na minha casa... por que eu fora de casa eu consigo ser mais tranquila, eu consigo ser uma pessoa melhor e dentro da minha casa eu não consigo? Eu falei, dentro da sua casa você está se revelando, fora de casa você está num papel, que é o que geralmente a gente faz. E é assim, não tem problema nenhum com isso não, todo mundo faz isso, tá? A gente tem vários papéis ao longo da nossa vida, só que o que a gente precisa entender é assim, eu preciso me desenvolver e me conhecer a ponto de conseguir ser eu mesma independente do lugar. Conseguir ser eu mesma independente da pessoa com quem eu estou. E a gente tem muito essa dificuldade, porque na verdade a gente é muito exigido, né? Quando a gente cresce, a gente é muito exigido para ser alguém que os outros desejam. E o nosso eu começa a ser anulado. Isso a gente já vem falando desde que a gente começou o estudo desse livro, né? O quanto a gente anula. E como isso na fase adulta atrapalha as nossas relações.
Então, se eu brigo em casa com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, ali eu estou me revelando, ou revelando alguma coisa em mim. Então, isso faz parte de mim. Não é que o outro me tira, me tira de mim, né? Me tira do meu equilíbrio. Se eu sair, isso é de minha responsabilidade, como a gente já tem estudado aqui, né? Então, se eu sair do meu equilíbrio, é a minha responsabilidade. Então, eu preciso começar a enxergar dentro de mim por que eu saí do equilíbrio e o que aquilo está falando para mim. Esse é o autoconhecimento. Esse é o trabalho que a gente deveria fazer, que a gente tem muita dificuldade. E aí, voltando, né? Então, ele fala que as relações são muito, muito difíceis porque elas vão ficando desafiadoras e a gente começa a querer desistir das relações. A gente começa a ter medo e a fugir dessas relações. E aí ele fala, tem relações superficiais, ter relações superficiais não alcança o íntimo. E a intimidade é sinônimo de transparência. Não há segredos, não há mentiras. A intimidade verdadeira permite que o ódio e o medo saiam, dando lugar a uma relação de união, confiança e amor. Então, o que ele diz? Toda vez que um relacionamento não tem intimidade, que ele é cheio de segredos, que ele parece que tem um monte de muros, né, dentro dele, e eu não conheço verdadeiramente o outro, esse relacionamento tá um relacionamento escondido. Se é um relacionamento escondido, o que acontece comigo? Eu não desenvolvo confiança. E a gente fala tanto, né? Que confiança é a chave para o relacionamento. É saber confiar. Mas o saber confiar é eu saber me entregar. E o que acontece nas relações? Eu não me entrego. E aí o outro não confia em mim. Não confiando em mim, ele não se entrega. Então viram duas personagens ali, uma de frente para outra. E aí isso gera medo, porque eu não confio, isso me gera medo, meus medos aparecem. E aí eu começo a bloquear. Eu não confio, daqui a pouco essa relação acaba. Porque eu não sinto confiança, não sinto verdade. E o que é o pior, né? O que é ensinado hoje em dia, o que as pessoas estão falando? Você precisa ter o seu espaço, relações abertas. Gente, eu acho que tudo que é combinado e tá ok para todo mundo pode, mas eu acho que assim, desde que primeiro esteja bem estabelecido a confiança. A confiança é o primeiro a ser desenvolvido na relação, para que depois essas outras coisas entrem. E é difícil, né? É muito difícil, até porque quanto mais velha a gente fica, mais calejado da vida a gente tá. E mais bloqueado a gente vai para uma relação. Então, para você que já tem uma relação, já teve vários relacionamentos, mais medos você tem. E mais barreiras você tem para mostrar quem é você de verdade. E o que acontece? O que acaba agravando esse estado? Eu tenho medo, eu não me mostro, só que eu também não sei quem eu sou. Como eu vou mostrar algo que eu não sei? É quase impossível, não é verdade? Como eu vou falar alguma coisa que eu não conheço? Como eu vou falar de mim se eu não sei quem eu sou? Aí o que eu faço? Eu começo a esse olhar para fora, como eu falei para vocês no início da live. Eu começo a acusar o outro, a colocar a culpa no outro, a botar o defeito no outro. Porque eu não me enxergo, eu vou enxergar no outro. E aí mais barreiras eu vou criando. E mais difícil vão ficando os nossos relacionamentos. Por isso que é tão difícil se relacionar. Porque a gente foge do autoconhecimento e a gente foge da busca da verdade. E aí ficam relacionamentos doentios. Né? Muitas pessoas me perguntam assim, é certo e errado? Eu acho que certo e errado é de acordo com o casal. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo o que é saudável para a relação, o que é bom para os dois. E muitas pessoas me perguntam assim,
Ah, você acha saudável o marido e a mulher terem a senha um do outro em tudo? Eu acho saudável. Até porque assim, eu vejo pela minha relação com o Marcelo. Se ele não souber a minha senha em tudo, se acontece alguma coisa comigo, como que vai ficar? Como que ele vai ficar? Como que as nossas coisas vão ficar? Então, tudo nosso é muito compartilhado. O que não significa que ele fica 24 horas tentando ver o que, que eu estou fazendo e vendo as minhas mensagens e coisas assim. Mas ele tem acesso ao meu celular na hora que ele quiser. E eu tenho acesso ao celular dele na hora que eu quiser. Porque a gente tem uma relação de confiança. E isso hoje, né, com o celular, então, é o grande vilão das relações. E, na verdade, não é o celular que é o grande vilão das relações, é o que a gente faz com o uso do celular nas nossas relações. Precisa haver uma relação de confiança. Se eu escondo, tem alguma coisa que não pode ser vista, não é verdade? Não tem outra. E quem falar que não tem nada a ver, que não tem problema, então tá, não esconde. Se eu escondo, é porque tem alguma coisa. E isso vai gerar desconfiança. E quando a gente está numa relação, eu acho que o principal é a gente conseguir ser o mais transparente possível para o outro. Porque às vezes o outro vem cheio de insegurança, cheio de medo de outras relações e tudo bem. É só você mostrar assim, olha, não precisa ter esse ciúme todo, porque comigo é diferente. É ser sincero e você também ser sincera do que você está sentindo. E falar, olha, isso me desperta ciúme. Vamos fazer de um outro jeito, que isso não me faz bem. E aí é esse diálogo que a gente precisa ter nas relações. Entenderam, pessoal? E aí eu separei alguns trechos que eu achei muito importante para a gente debater aqui. Qualquer dúvida, coloquem aí para a gente conversar um pouquinho. Ele diz assim, ó. A intimidade exige revelação. O que pode pode representar uma desconstrução, um fim de uma fantasia. Então ele diz o seguinte: com a intimidade, muitas das vezes aquilo que eu criei do outro, a imagem que eu criei do outro, ou a imagem que eu criei de mim vai modificar. Vai ser desconstruída. Então, talvez assim, uma ideia, uma imagem que eu passo de ser, sei lá, uma pessoa muito que não tem ciúme de mim. Com a intimidade, com a revelação do meu eu verdadeiro, eu vou falar para o outro assim, não, olha só, eu tenho ciúmes, eu tenho desconfianças, mas nessa relação eu não estou tendo porque a gente está sendo honesto um com o outro. O Marcelo costuma dizer para as pessoas assim, porque a Elaine não tem ciúme de nada. Não é isso exatamente. Eu vejo o seguinte, eu começo a me despertar ciúme quando eu começo a não confiar. E assim que esse jogo começa a estabelecer na minha vida, é imediatamente a hora que eu vou falar com ele. Olha, tal atitude assim, está me gerando desconfiança. A gente precisa mudar isso na nossa vida. E ainda eu falo para ele, a pior coisa, e aí isso foi produto de muito autoconhecimento, o pior sentimento para mim que eu posso sentir é desconfiança. Eu odeio não confiar. Porque para mim toda relação precisa ser sustentada na confiança. Não gosto de ficar com um pé na frente e outro atrás na relação. Se eu estou numa relação, os dois pés estão lá. Não tem essa história de estar lá e tacar atrás para poder me proteger de alguma coisa. Então, se eu começo a sentir isso dentro de mim e eu vejo e eu falo que é horrível para mim, não é para ele. É horrível para mim, para ele deve ser pior ainda, mas eu odeio sentir isso. E aí é onde imediatamente eu comunico isso e a gente tenta estabelecer um reequilíbrio daquilo que está acontecendo. Ele me provoca? Não, às vezes uma situação que não foi bem comunicada pode provocar.
Só que eu tenho que estar muito atenta a isso. E ele também, para poder fazer as mudanças. Então, é um acordo que os dois estabelecem. E é isso que ele fala aqui. A gente começa a se entender. Então, aquilo que foi construído de um ideal que eu sou, que eu deixo de ser, quando a gente é verdadeiro com a gente vai desconstruir. Então, muito daquilo que a gente construiu do meu parceiro com a verdade, né, na relação, vai ser desconstruída. Eu falo, caraca, meu marido é assim, eu não sabia. Caraca, eu sou assim e ele não sabia. E nem eu sabia. Só que eu preciso enxergar quem eu sou dentro de mim para desconstruir esse ideal que eu construí de mim. Esse ideal que eu falei para vocês, que foi construído lá na minha infância, de modelo perfeito. Vou desconstruir para ver quem eu sou de verdade, para poder me mostrar de verdade para o meu parceiro ou para a minha parceira. Então, por isso que exige muito autoconhecimento o tempo todo, a gente olhar para a gente o tempo todo. Enxergar a verdade, às vezes, é difícil. Mas só através da verdade eu consigo controlar isso em mim. Eu consigo me compreender, eu consigo compreender o porquê que eu sinto assim. E paro de fingir. Quanto mais transparente eu sou, mais o outro confia em mim. Quanto mais transparente o outro é, mais eu confio no outro. E é assim que começa. Entenderam? Então a gente cria essa fantasia que a gente cria de quem a gente desconstrói essa fantasia do nosso ideal, né? Isso é muito importante. Quando você se aproxima de alguém, a imagem que criou para si e para o outro é ameaçada. Então, quando eu tenho contato com alguém de verdade, quando a gente vai se aproximando, aquilo que é de longe é uma coisa, né? De perto, a gente vai vendo que não é tão bem assim como a gente pensou, então vai desconstruindo. Mas de perto eu tenho mais conexão do que de longe. Então, o de perto que é a intimidade, que a gente precisa ver. Só que de perto eu começo a enxergar também os defeitos, né? E mostro também mais os meus defeitos, né? Então, a verdadeira intimidade vai muito além da nudez física. É a nudez da alma. É estar verdadeiramente despido de qualquer proteção, de qualquer máscara. É ter a disposição de tornar-se completamente vulnerável. Porém, se você ainda não desenvolveu suficientemente a virtude da confiança, isso não será possível. Então, o que ele diz? E essa palavra que mexe com a gente é me despir, é me mostrar vulnerável para o outro. E tudo que a gente mais foge da nossa vida é da sensação de vulnerabilidade. A gente cria um monte de proteção, um monte de barreira, um monte de armadura, um monte de máscara para a gente se proteger da nossa sensação de vulnerabilidade. Então, o que ele diz, para você se mostrar de verdade para alguém, você precisa aceitar primeiro e enxergar a sua vulnerabilidade. E depois mostrar isso ao outro. É onde você vai falar para o outro, olha só, isso é uma coisa que ainda não sei lidar. Então, vamos juntos ver o que pode ser melhor para a gente? E não é criar um modelo de que eu não sinto nada. Eu não me afeto com nada. Não, eu me afeto, eu sinto. E só mostrando, o outro vai ter cuidado comigo. Lembra que eu já falei para vocês daquela caixinha de papelão, né? Quando ela não está escrita nada, ela é só uma caixinha de papelão. Quando ela está escrito cuidado, frágil, o que a gente faz? A gente cuida dela, né? A gente toma cuidado com ela. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa falar quem a gente é de verdade para que o outro saiba como lidar com a gente. Se a gente não fala, o outro não vai saber. Até porque ele não tem a obrigação de saber. Só que a gente não fala e vive esperando que o outro faça pela gente. E aí é onde começam os conflitos de relação.
Ah, porque ele deveria fazer. E o pior, a gente se baseia nas relações que a gente vivenciou na nossa experiência e na nossa experiência de filhos, né? De sobrinho. Então a gente fala assim: ah, mas meu tio fazia isso com a minha tia. Ah, mas meu pai fazia assim com a minha mãe. Então meu marido tem que fazer comigo. Não. Primeiro que é a sua experiência, ele nem viveu isso. Então, nem ela. Então é a mesma coisa. A gente não viveu a história um do outro. A gente não sabe, então a gente precisa falar. Então é muito importante a gente conseguir mostrar para o outro a nossa vulnerabilidade. E a gente primeiro enxergar a nossa vulnerabilidade. O que tem em mim, o que acontece numa relação em mim que eu não suporto, que me dispara um medo, que eu não durmo à noite. O Marcelo está sempre falando nas lives dele, né, com os alunos dele da Auge, dando os meus exemplos. Não é que eu sou perfeita, não. É porque, de fato, eu me sinto segura. E isso foi uma coisa que eu construí na minha relação com ele. Porque eu já tive outros relacionamentos. Já vivi outros relacionamentos e eu já vivi, inclusive, e baseado nesse relacionamento que eu vi, que eu tive um relacionamento que me despertou ciúme. Eu tenho 34 anos. Eu já vivi 4 relacionamentos sérios. Um me despertou muito ciúme. E eu acho assim, que falando aqui agora para vocês, se bobear, ele nem sabe que eu tinha ciúme. Porque eu escondia. Só que eu sofria tanto. E aí quando veio a maturidade, né? E eu percebi que eu nunca mais queria viver aquela sensação na minha vida, porque aquilo fazia de mim uma coisa horrível que eu não suportava. Aí que eu vi, caraca, ele nem nunca soube. Talvez porque eu também não sabia, né, o que estava incomodando. Talvez porque a gente acha que é normal. A gente acha que é normal sentir isso porque a gente vive ouvindo, né, que coisas ruins são normais. Então, um casamento esfriar é normal. É normal brigar. É normal. Tudo é normal. Tudo pode acontecer, eu diria. Só que a gente não pode colocar como se fosse normal, porque se é normal, aquilo vai acontecer sempre. Então eu não posso normalizar na minha vida, colocar como... Porque o normal a gente tem que entender a palavra, né? Normal vem de norma, de regra. Eu não posso tornar uma regra da minha vida viver mal. Viver um casamento que eu estou infeliz, viver desconfiada, viver com medo. Eu, Elaine, penso dessa forma. O normal não pode ser ruim para mim. As coisas acontecem, então, pode acontecer, mas eu preciso corrigir. Porque eu não vou fazer com que aquilo vire uma regra na minha vida. Então é muito importante que a gente pense isso nas nossas escolhas, que a gente pense o que a gente está fazendo da nossa vida. E aí ele continua aqui. É importante que eu esqueci e lembrei agora de novo em falar. E a gente está tão nessa questão da vulnerabilidade, a gente tem tanto medo da vulnerabilidade que a gente cria regras para relacionamentos. E a gente cria regras para, eu preciso, quando eu for me relacionar com alguém, eu preciso, para dar certo, eu preciso agir assim, assim, assim. E aí criam, né, várias técnicas de conquista, várias técnicas para o relacionamento dar certo. E eu vou dizer, e as pessoas às vezes me perguntam isso, né? De sexo no primeiro encontro, não tem sexo. Eu falo assim, não existe nada disso, não existe regra. A regra é aquilo que te faz bem. A regra é aquilo que vai te trazer conforto. Porque se lá na regra tá que eu preciso transar no meu primeiro encontro. Só que isso vai me gerar uma angústia tão grande, porque eu não fui criada assim, porque os meus valores estão distantes disso. E eu vou me torturar.
Porque para dar certo num relacionamento tem que fazer uma coisa que me faz mal? Então é isso, a gente tem que fugir daquilo que é regra. Não existe uma regra para se relacionar. Acho que a única regra é você conseguir ser você. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente é amigo, que quando tá com o marido ou quando tá com a esposa é uma pessoa e quando tá sem aquela pessoa é outra. Não é verdade? E aí isso, eu falo muito assim, eu sempre falei muito isso para mim. Eu falava assim, eu não posso ser esse tipo de pessoa, porque isso me faz mal. Eu preciso ser com o Marcelo a mesma pessoa que eu sou sem o Marcelo. Se eu não estiver sendo isso, tem alguma coisa de errado na minha relação. Eu não estou conseguindo ser transparente. Eu não estou conseguindo ser eu mesma. E quando isso acontece, até onde eu vou conseguir não ser eu mesma? Porque a gente sustenta por um tempo. E depois? Aí as pessoas falam assim, Elaine, no começo da relação, né, que a intimidade faz a gente ter alguns comportamentos até complicados. Por exemplo, o uso de banheiro. As pessoas ficam constrangidas em usar o banheiro e, né, mulherada às vezes fica muito constrangida. Eu falo assim, cara, é a intimidade. Você nunca mais vai ao banheiro porque você vai se relacionar com alguém. Então, isso é fisiológico, né? É fisiológico a necessidade de urinar, de defecar, gases, isso tudo é fisiológico, todo mundo tem. Então eu preciso respeitar. É claro que eu não preciso criar uma relação. Tem gente que cria, né? Vai de cada um, mas assim, eu não preciso fazer isso na frente do meu companheiro, da minha companheira, mas eu vou fazer, porque senão isso vai me fazer mal. E é ter esse entendimento, a intimidade, né? Revela isso, mas é importante que aconteça. Então, até nesses momentos, a gente tem que ter esse entendimento, essa compreensão. A intimidade vai fazer a gente ver todos os lados da pessoa. Mas que a pessoa possa conhecer verdadeiramente quem eu sou, eu preciso me conhecer de verdade para me mostrar para o outro. Entenderam? E aí ele continua dizendo aqui, se você não confia, você não se abre, pois se sente ameaçado. Você teme a resposta do outro à sua revelação. Você teme ser ferido novamente no mesmo lugar machucado. Por trás desse medo, normalmente está uma vergonha, que é a filha do orgulho. Então, o que ele diz? Se você não confia, você se sente ameaçado e você não se abre. E aí você tem medo de se revelar e de ser machucado de novo. Então é assim, eu não vou falar quem eu sou não, porque aí a pessoa vai me ferir. Então eu tenho que criar uma barreira de proteção. Criando essa barreira de proteção, eu acho que eu estou protegida. O que eu estou criando na verdade? Uma barreira provavelmente ou é de vergonha por mostrar verdadeiramente quem eu sou, só que a vergonha vem camuflada por um sentimento de orgulho. É aonde às vezes a gente não pede desculpa no relacionamento. É onde às vezes a gente não consegue se revelar. Eu não falo e eu exijo do outro. Mas eu não falo porque eu tenho medo de me machucar. Eu tenho medo do outro não compreender quem eu sou de verdade. E cada vez o distanciamento é maior. A intimidade vai embora. Entenderam o que ele está falando? E aí ele fala aqui, o orgulho, não, por causa dele, do orgulho, você precisa se esconder. O orgulho está sempre protegendo alguma miséria que você mesmo não aceita e que, portanto, não quer que ninguém descubra. Então, o que o orgulho está escondendo? Uma vergonha que eu tenho de mim mesma. Se eu tenho vergonha, você acha que eu vou me mostrar? Não vou. E ele só aumenta. Só que é uma coisa que eu preciso curar dentro de mim. Eu não tenho que querer que o meu marido aceite, porque às vezes se eu for falar com ele, ele vai aceitar numa boa. Isso parte do autoconhecimento, sou eu.
eu preciso entender, eu preciso aceitar e eu preciso curar isso dentro de mim para poder revelar. Então, você precisa construir grandes muros para se manter isolado, né? Quanto maior a humilhação ou a dor que você esconde de si próprio e do mundo, maior o medo e, consequentemente, maior o isolamento. Então, quanto mais eu tenho medo, quanto mais eu tenho vergonha de mim, quanto menos eu me aceito, mais eu crio uma barreira na minha relação com os outros. Mais eu coloco armaduras para me proteger, mais eu coloco máscaras para me proteger. E maior é o distanciamento que eu tenho do outro. E aí isso vai passar quando? Quando o outro mudar? Não. Quando eu enxergar isso dentro de mim e eu me curar disso que existe dentro de mim. Não tem às vezes quando você fala para alguém alguma coisa e alguém fala assim, para de bobeira, não tem nada a ver, que isso? Ela não está nem aí para uma coisa que você se incomoda em você. Então não é o outro falar para de bobeira, porque às vezes o outro não se incomoda e o outro compreende mais do que você mesma. Isso parte de você. Você precisa cuidar. Você precisa controlar isso em você. Você precisa aprender a ter compaixão com você e amor por isso em você. Entendeu? É só assim que a gente consegue mudar. Então, eu preciso desenvolver em mim para que o outro consiga entender e que o outro precisa aceitar. E aí, como a gente não faz isso e a gente cria essa vergonha e as barreiras cada vez acontecem mais, maior a nossa necessidade de isolamento. O que a gente está vivendo? Cada dia mais isolado. As relações cada dia mais superficiais. Cada um no seu mundinho. Com o uso da internet, então, e com a pandemia, então, isso aumentou muito. Eu não preciso ver de ninguém de perto. É tudo que a pessoa mostra aqui, no Instagram. Eu crio, porque ela mostra o que ela quer, eu não vejo sempre a pessoa. Aí eu crio a fantasia e ela se mostra da forma como ela quer também. Aí cada vez fica mais superficial. E quanto mais superficial, menos preenchido a gente se sente também. Quanto mais superficial, lembra, mais ódio e mais orgulho. E mais distante as relações. Quanto mais íntimas, mais próximos, e unidas, mais tem amor e confiança um pelo outro. Dando continuidade, ele continua dizendo: o orgulho é um dos maiores impedimentos para a evolução dos relacionamentos. Assim como todas as matrizes do eu inferior, nós o criamos e alimentamos para nos proteger da dor. Ele é um guardião que está a serviço de impedir a nossa entrega e a entrega do outro. É uma entidade muito complexa, que tem centenas de agregados psicológicos. Um dos principais é a vergonha, ao lado da autoimagem idealizada. Um conjunto de máscara muito bem construída com base no medo, ao custo de tremendos esforços. Então, o que ele diz aqui? O orgulho é uma estratégia nossa, psicológica, para a gente se proteger da dor. E como que ela se apresenta? Através das nossas máscaras, do uso que a gente tem da nossa máscara. Junto com a idealização do nosso eu. Eu construo uma imagem da Elaine perfeita. E eu passo a utilizar essa imagem com as pessoas. Quando isso está muito dentro de mim, muito forte dentro de mim, significa que meu orgulho está lá em cima. E eu já venho dizendo há muito tempo para as pessoas, orgulho é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. É um dos piores sentimentos. Porque o orgulho só cria mais barreira nas nossas relações. O orgulho de não pedir desculpa. Não, eu não errei, eu não vou pedir desculpa.
Não tem a ver quem está certo, quem está errado. Eu vou fazer a minha parte, porque em uma relação, ninguém é inteiramente certo, ninguém é inteiramente errado. Então eu vou aprender a ver a minha responsabilidade e vou lá falar-me assim, eu peço desculpas por isso, isso e isso que eu fiz. Porque eu enxergo a minha responsabilidade naquela situação. Agora, quando a gente fica no orgulho, no nosso ideal do eu, a gente se coloca lá num pedestal, mesmo que a gente não se sinta nesse pedestal. E aí o distanciamento, né? Eu tô aqui e o outro tá aqui, distanciamento enorme. O que vai acontecer? A relação não se estabelece. Então, tomem muito cuidado com o sentimento de orgulho. No mais profundo, temos medo de manifestar a verdade que somos. Para poder mover o mundo, protegido das nossas dores e da nossa própria verdade, construímos essa autoimagem, que costumo chamar também de eu idealizado. Esse eu se torna tão concreto, tão grudado em nós, que passamos a acreditar que somos assim. Passamos a acreditar que essa é a nossa realidade final e que tudo que temos e que se abrimos mão é tudo que temos e que se abrimos mãos não sobrará nada. Então o que? A gente acredita que a gente realmente é assim. Então eu não vou deixar de ser isso que eu sou. Eu preciso continuar nesse eu idealizado, usando esse monte de máscara que eu uso. Porque se eu parar de ser assim, quem eu vou ser? Não vai sobrar nada. Mas não é isso. Sobrará. Sobrará você de verdade quando você começar a abrir mão dessas máscaras. E ele fala assim: mas o que precisa ser compreendido é que você não conhece tudo que você é. Você não é apenas o que pensa ser. A imagem que você faz de si mesmo apresenta apenas uma parte muito pequena de você. Mas, estando identificado com as máscaras, você teme justamente revelar tudo o que você é. Você teme estar trocando tudo por nada, mas é justamente o contrário. É como se um mendigo, olha só, essa frase dele é sensacional, estivesse sentado em um baú repleto de tesouros enquanto pede esmola. Então, o que ele disse? O tesouro está aí dentro de você. E você fica mendigando do outro. Você fica mendigando que o outro te dê, que o outro faça por você, mas está tudo dentro de você. Se você se olhar verdadeiramente, se você se abrir para você, você vai encontrar a sua essência, você vai encontrar o que existe de bom em você. E você vai poder usar isso, você vai poder usar esses recursos. Mas enquanto você está aí fechadinha, não olhando para você, com esse pensamento rígido, que não, eu preciso ser orgulhosa sim, Elaine, senão as pessoas passam por cima de mim. Você está sentado em cima do seu tesouro e pedindo esmola aos outros. Então, se abra. Tenta fazer por um dia diferente, para você ver como que você se sente. Tenta por um dia olhar para você de verdade. Olhar para os seus medos, olhar para as suas inseguranças. Que você vai descobrir que elas existem aí dentro. Mas também existe centenas de coisas boas que você não se dá conta que existem em você. Porque o uso das suas máscaras não deixa você enxergar. Todos nós podemos ser qualquer coisa. O que faz a gente ser diferente é a situação que a gente se encontra. Então, todos os sentimentos, as sensações eu tenho em mim. O que faz com que elas se despertem? São as situações em que eu vivo. Então, eu tenho que estar muito atenta a essas situações e não deixar que isso tire de mim a minha essência.
que eu comece a agir por máscaras. Eu preciso agir de formas verdadeiras. E aí ele finaliza dizendo aqui: o orgulho, portanto, está a serviço do medo. Ele quer manter a autoimagem idealizada, que é sustentada, que dá sustentação à falsa ideia do eu. Ele faz com que você tente controlar tudo para manter essa grande ilusão. Então, ele diz que o orgulho está a serviço do medo. Então, o orgulho está ali para proteger a gente do medo que a gente tem de mostrar quem a gente é de verdade. E isso vai impedindo que a gente tenha relações de intimidade. E isso vai impedindo que a gente seja a gente mesmo. E vai fazendo com que a gente cada vez crie mais máscaras para se relacionar com as pessoas. Quanto mais máscaras, menos eu me entrego. Quanto menos eu me entrego, menos eu confio. Quanto menos eu confio, mais insegurança eu tenho nas relações. E mais distante eu fico. Então, o problema não está, às vezes, na pessoa que você está se relacionando hoje. O problema está como você se enxerga nessa relação. Como é você dentro dessa relação. O quanto que você é verdadeira nessa relação. O quanto que você é honesta com os seus sentimentos. O quanto que você se enxerga nessa relação. Aquilo que você precisa dessa relação. É você fazer isso com você. Não tem a ver com o outro. Então, é parar de transferir para os outros aquilo que é seu. Então, quando eu tenho uma dificuldade, às vezes, de me relacionar com alguém, e isso eu estou falando de relacionamento de casal, mas pode ser relacionamento de amizade também. Pode ser relacionamento de trabalho. Às vezes eu não estou ali, não consigo enxergar a minha responsabilidade. E estou colocando na conta do outro. E aí eu quero sair do meu emprego porque meu chefe é isso, porque meu chefe é assado, e é minha responsabilidade. Certa vez eu estava atendendo uma paciente e ela estava me dizendo isso. Ai, Elaine, mas é tão complicado conviver com essa colega de trabalho. Já pensei várias vezes em desistir, sabe? E ir para outro emprego. E aí eu falei com ela assim. Aí ela estava me contando uma situação, eu falei, o que você acha que ela sente quando ela faz isso, sabe? Quando ela age dessa forma que te incomoda, por que ela age como ela age? Aí ela ficou pensando e ela falou assim, eu acho que ela não consegue confiar em mim. Olha só que legal isso. Aí eu falei assim, ótimo. Então ela desperta em você a mesma coisa que você desperta nela, né? Quando a gente não confia, a gente não é verdadeiro. Quando a gente não é verdadeiro, a gente não tem relação. Então, isso é muito importante que vocês entendam. As relações só acontecem, só se dão na verdade. Só que a gente tem se relacionado, muitas pessoas hoje em dia já dizem o seguinte, com os 2 pés atrás, como que isso vai dar certo? Não vai. Se eu estou numa relação, os meus pés têm que estar inteiros na relação. Não importa o que vai acontecer. Eu preciso me doar e ser eu profundamente para que essa relação tenha chance de dar certo. Porque se eu não sou, o outro não confia. Se o outro não confia, ele não mostra confiança para mim. E aí a gente está lá usando um monte de máscara e criando um monte de barreiras para essa relação. Então, eu não sei verdadeiramente quem eu sou. Então vai descobrindo. E aos poucos você vai mostrando. Você não precisa saber plenamente, porque eu acho que ninguém sabe plenamente o que é. A gente vai descobrindo isso ao longo do caminho. Todo dia é um processo de autoconhecimento. E de transformação também. Aquilo que eu fui, sei lá,
há 6 meses atrás, vamos botar no começo do ano, há 8 meses atrás, eu já não sou mais. Porque eu passo por processo de autoconhecimento sempre. Tem coisas ainda muito rígidas em mim que eu preciso mudar. Tem coisas que eu consigo mudar mais. Mas eu tenho essa consciência, ter a consciência dos seus defeitos, daquilo que você tem vergonha em você. Não é esconder. Você não precisa anunciar para todo mundo, não. Mas você precisa se permitir ver. Veja aquilo que você tem vergonha em você. E a maioria das pessoas tem uma questão muito grande com autoconfiança, com desenvolvimento do amor próprio. Então, são pessoas que geralmente... Por isso que a ansiedade está tão em alta hoje em dia. Porque a ansiedade tem muito a ver com insegurança. E cada vez a gente tem relações e a gente é mais inseguro ainda. Porque a gente está nesse processo de esconder e camuflar o tempo todo, né? Eu estou o tempo todo escondendo como eu confio em alguma coisa que eu não vejo. Que está camuflado, que eu preciso esconder o tempo todo. Não tem. Então, eu não confiando, eu desenvolvo insegurança. Desenvolvendo insegurança, eu fico péssima numa relação. Na relação comigo, principalmente. Então, eu preciso desenvolver primeiro a confiança em mim. Como que eu faço isso, Elaine? Olhando para mim. Vendo minhas qualidades, vendo os meus defeitos. Diariamente esse processo. Vendo qualidade, vendo defeito e transformando. Vendo as minhas dificuldades, aceitando as minhas imperfeições, me admirando das minhas qualidades. Porque muitas pessoas falam que a gente é muito autocrítico, não sei o quê. Eu acho que a gente tem uma autocrítica muito grande, mas a gente tem muito mais dificuldade de enxergar a nossa sombra. Muito mais. Porque dói. Então, é isso que a gente precisa perceber. Se eu escondo a minha sombra, eu não enxergo a minha verdade. Então, deixa doer. Eu preciso ver. Né? Não tem quando uma criança cai e se machuca e ela segura, né? Ela pressiona o machucado. Ela pressiona porque ela está apertando, a dor diminui. Só que ela vai ficar a vida inteira segurando esse negócio. O que a gente faz quando é adulto? Não, abre, eu preciso ver como que tá, eu preciso cuidar disso. Então, na hora que ela tira a mão, ela vai sentir mais dor. Porque parou de pressionar, vai sentir mais dor. Mas é importante que ela faça isso para que aquilo seja para limpar, para poder botar o curativo, o remédio e cicatrizar. Então, deixa doer. Tem coisas que a gente precisa sentir para poder mudar. Tirem essas barreiras que vocês colocam na vida de vocês. Então, hoje eu achei muito interessante esse tema, né, do orgulho e do medo que ele trouxe para a gente. Entendendo que nas nossas relações a gente tem que estar muito atenta. Se eu tenho orgulho, eu tô com medo de alguma coisa e eu tô camuflando. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Gente, como que a hora passa rápido? Passou rapidinho a hora. Para mim passa muito rápido, pelo menos. Falei, pensei que tivesse tempo aberto e não tem. Alguma coisa, alguma dúvida? Então, pelo visto, não tem dúvidas. Eu vou continuar, né? Lembrando que a gente está no capítulo 4 desse livro. Semana que vem a gente dá continuidade ao estudo. Quem quiser saber, o livro que a gente está é Amar e Ser Livre, do Prem Baba. É um livro que é muito bacana de ser estudado, é muito interessante. Eu tenho uma sériezinha com todas as lives aqui no meu Instagram,
né, no IGTV, fica salva lá, então vocês podem assistir. Quem está me vendo pela primeira vez pode ir lá assistir. E semana que vem, segunda-feira, às 2 horas, vamos estar juntos aqui de novo. Lembrando, gente, agora é às 2 horas, tá? Se vocês puderem ajudar alguém com isso, com a live, conseguirem, isso pode ajudar meu amigo, minha amiga, encaminha. Mandem aí por essa setinha, por esse aviãozinho para um amigo e vamos compartilhar coisas boas, temas bons, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchauzinho.